Olá a todos, bem-vindos ao segundo encontro do programa de alfabetização ambiental. Lembrando que essa formação é voltada principalmente para os professores de toda a rede, para o trio gestor, ou seja, diretores, vice-diretores e professor coordenador, e os PCNPs, em especial os PCNPs dos anos iniciais e os PCNPs interlocutores da educação ambiental. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP, e eu vou apresentar essa pauta hoje com vocês em conjunto com a COPED, Secretaria da Educação, e a Coordenadoria da Educação Ambiental da Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente, acima, ok? Bom, então da COPED eu queria apresentar, dar boas-vindas aqui para a Andréia Cardoso, da equipe curricular de Geografia da SEDUC. Tudo bom, Andréia? Andréia? Olá, Gisele, boa tarde, tudo bem a todos vocês? Mais uma grande tarde de diálogo, espero que todos se sintam confortáveis e felizes para interagir conosco e também aproveito para saudar a Roberta, a Malu e toda a equipe, o nosso GT que nos acompanha, e principalmente por você, né? Seja muito bem-vinda a esse GT estreando aqui no nosso diálogo. Obrigada. Obrigada, Andréia. Também da equipe COPED, eu queria apresentar a Roberta Proença, da equipe curricular dos anos iniciais. Bem-vinda, Roberta. Roberta? Obrigada, Gisele. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Que nós tenhamos aí um ótimo momento e um ótimo diálogo. Obrigada. Com certeza. Obrigada, Roberta. Bom, a representante da Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente é a Maria de Lourdes Freire, a Malu. Bem-vinda, Malu. Malu? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Quero saudar essa equipe. É sempre um grande prazer encontrar vocês, fazer parte aí dessa união entre duas secretarias, né? Muito legal esse trabalho, dizer que eu estou muito feliz e que tenhamos aí uma ótima tarde de diálogo. Até já. Até, Malu, isso mesmo. Bom, gente, então, para começar esse segundo encontro, a Andréia ela vai fazer uma recapitulação do primeiro encontro, para quem não teve tempo de assistir, enfim, e vai contar um pouquinho aí sobre esse programa, bem rapidamente, para a gente conseguir introduzir aí o segundo diálogo do programa. Tudo bem? Andréia, com você. Obrigada, Gisele. Então, como eu disse, né, a gente chega hoje ao segundo diálogo do programa Alfabetização Ambiental, um programa, né, que começou lá em 2019, com a etapa dos anos iniciais. Então, a gente está numa caminhada de continuidade, né, cada vez mais expandindo esse programa, chegando a vocês, profissionais da educação, as unidades escolares de todo o estado de São Paulo. Então, mais uma vez, nosso muito obrigada por toda a presença, disponibilidade em estar aqui conosco. Quem não puder acompanhar até o final, quem não pôde estar conosco agora, depois vai ficar lá no repositório do Centro de Mídias, você terá a oportunidade, né, de conhecer um pouco mais esse programa e também ir junto conosco encontrando aí caminhos, né, para fortalecer a educação ambiental, fortalecer as práticas, né, na sua escola e na sua comunidade escolar. Então, eu agradeço ao nosso GT, né, a gente tem aprendido cada vez mais juntos, né, a gente está produzindo, né, esses diálogos nessas tardes, e a cada vez mais a gente tem muitas outras reflexões, muitas outras contribuições que a gente espera também que você amplie esse diálogo nas suas escolas e possa interagir conosco, nos trazer exemplos, dúvidas que a gente vai apresentar ao longo do dia de hoje. Então, só para relembrar, nós fizemos o nosso primeiro diálogo em fevereiro, né? Então, o objetivo daquele primeiro diálogo foi fazer uma rápida retrospectiva, né, do que é o programa, do que foi desenvolvido em 2019, e também apresentar para vocês uma nova linha temática,
a linha temática de resíduos sólidos. Então, foi basicamente, né, nós tivemos aí em torno de 40, 45 minutos nesse diálogo. A gente tem o objetivo de cada vez mais, né, apresentar para vocês um suporte teórico, metodológico, e naquele momento foi um momento ainda de retrospectiva, né, um momento da gente destacar os principais pontos desse programa. Ao longo do ano a gente vai continuar esse diálogo, daqui a pouquinho eu volto para falar um pouquinho da programação, né, para que vocês possam ir conhecendo cada vez mais as etapas desse programa. Agora eu passo a palavra para a professora Gisele. É isso, obrigada. Obrigada, Andréia. Só relembrando, gente, que quem não assistiu o primeiro diálogo, ele também está lá no repositório, só digitar formação outros, dia 23/2. E também está no YouTube, no canal Desenvolvimento Profissional, também com a data 23/2, tá bom? Muito bem, agora então a gente vai conhecer um pouquinho aí, relembrar de novo os objetivos desse programa e falar um pouco especificamente aí das temáticas para 2021 com a Roberta. Roberta? Olá, então retomando aqui, né, os objetivos do programa, que nós já passamos no nosso primeiro diálogo, né? Então, são objetivos gerais do programa. Então, promover as temáticas socioambientais nos processos de ensino e de aprendizagem de professores e estudantes alinhadas com o currículo paulista. E também fortalecer as escolas como espaços educadores sustentáveis com iniciativas e atividades voltadas às mudanças de comportamento, atitudes e valores na sociedade. Então, como nós falamos, a Andréia falou, nessa ampliação do programa, nós temos duas temáticas. No ano anterior, foi trabalhado com a conservação da biodiversidade, e nesse ano de 2021, nós mantemos aí essa temática, conservação da biodiversidade, com os alunos do segundo ano dos anos iniciais. E também contempla essa nova temática, que são os resíduos sólidos, que para os quarto ano dos anos iniciais e o sétimo ano dos anos finais. Passo a palavra para a Andréia, que vai falar um pouquinho sobre a nossa programação para esse ano de 2021. Como nós falamos, nós ainda vamos ter vários diálogos e várias novidades por aí. Andréia, com você. Obrigada, Roberta, é isso mesmo. Então, é sempre bom, né? No primeiro diálogo, nós tivemos vários questionamentos, e aqui eu reforço o que a Roberta acabou de apresentar, que quando a gente está falando do programa, a gente está contemplando nos anos iniciais o segundo ano, quando a gente fala da temática de conservação, e quando a gente fala da temática resíduos sólidos, a gente está contemplando os anos iniciais, o quarto ano, e os anos finais, o sétimo ano, tá? Então, isso a gente vai sempre repetir, né, para vocês, porque é importante na hora do planejamento das ações. Então, agora na tela, vocês vão conhecer um pouquinho das datas previstas para os nossos próximos diálogos. Então, peço, por favor, para a direção colocar a próxima tela para a gente. A programação 2021, isso mesmo. Então, nós temos, né, na secretaria, na nossa pasta, diversas iniciativas, programas, e dentro de tudo que é necessário, né, desenvolvermos com os nossos estudantes, está aqui a programação, então, 2021 do Alfabetização Ambiental. Então, só retomando, nós fizemos um encontro no dia 23 de fevereiro, agora 27 de abril. O nosso próximo diálogo, ele está previsto para 22 de junho, depois 17 de agosto, depois 19 de outubro,
e com o encerramento no dia 7 de dezembro. Então, por favor, se possível, anotem aí as datas, né, dos nossos futuros diálogos, lembrando que toda diretoria de ensino, toda escola está convidada a acompanhar os nossos diálogos, a conhecer o programa. Aqui a gente coloca como público-alvo PCNPs de todas as áreas, em especial dos anos iniciais, os PCNPs das áreas de ciências da natureza e ciências humanas sociais aplicadas, né, do ensino fundamental, professores da rede, professores coordenadores, diretores e vice-diretores das unidades escolares, de todas as diretorias de ensino. E, se possível, também todas, né, as redes municipais que aderiram ao currículo paulista estão convidadas a acompanhar o programa também. Então, assim, nesse momento, quanto mais a gente puder chegar, né, aos profissionais da rede, né, a chegar depois aos nossos estudantes, né, é o nosso objetivo. Lembrando que todas as áreas de conhecimento, todos os componentes curriculares, né, têm contribuições importantíssimas no desenvolvimento dessas temáticas, né, na implementação da educação ambiental no estado de São Paulo. Então, por favor, dúvidas, depois a gente vai apresentar para vocês um formulário, né, de avaliação, coloquem lá as dúvidas de vocês e a gente vai aprimorando cada vez mais esse programa. E, em especial, eu agradeço sempre aos PCNPs, os interlocutores de educação ambiental, que estão aí sempre nas suas regiões, fortalecendo as iniciativas. E no final dessa apresentação, a gente também tem uma prática inspiradora que a gente vai apresentar para vocês, tá bom? Então, eu acho que é isso. Agora eu volto, né? Passo a palavra para a Gisele, que vai dar continuidade à nossa live de hoje. Obrigada. Obrigada, Andréia. É legal aí, né, a gente já saber direitinho todas as datas dos próximos encontros, para os professores também conseguirem se organizar. E agora, quem vai falar um pouquinho aqui para a gente vai ser a Malu, lá da Cima, que vai contar um pouco em detalhes essa temática, especialmente aí dos resíduos sólidos, né, que é o foco aí de 2021, tá bom? Então é com você, Malu. Oi, boa tarde novamente. Eu estava aqui meio atrapalhada com o meu microfone, mas já acho que estão me ouvindo. Estamos. Bom, pessoal, nós temos aqui um consenso aonde nós entendemos que precisamos evoluir, né, principalmente nas questões ambientais. Em tempos de pandemia, a gente percebe muito mais claramente o quanto estamos interdependentes, interconectados, e tudo isso dentro de um meio ambiente que pode ser propício ou não à vida. E nós temos, até o presente momento, temos acelerado a degradação e diminuído a conservação. E nós temos aqui uma missão enquanto sociedade, enquanto civilização, de mudar, então, essa balança. Diminuir a degradação e aumentar agora a conservação, a restauração. E eu vou explicar por que a gente traz, então, esses dois temas, quando a proposta une duas secretarias, uma de educação importantíssima nas mudanças de paradigma, e na matéria do meio ambiente, que afeta a vida e a todos os setores da vida social também. Afeta a vida enquanto essência e afeta também todas as nossas atividades. Então, a nossa proposta, nos unindo, é de vir trazer subsídios, informação, conhecimento e uma realidade que é muito vivenciada na nossa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Eu tenho lá uma equipe
a equipe do Departamento de Políticas Públicas, que se une ao Departamento de Relações Institucionais e Comunicação para formar a Coordenadoria de Educação Ambiental, que é um instrumento da política ambiental. A política ambiental, ela visa a melhoria das condições de vida, da qualidade de vida para todos, não só para os seres humanos, para todos os seres vivos. E nós precisamos ser práticos, nós precisamos sair do discurso e agora implementar, de fato, quais são as medidas para que a gente aumente as condições para a vida e diminua a degradação da vida. Propomos, então, 2 temas aqui para debater junto com vocês e buscar caminhos de sensibilizar a sociedade, que através da educação, obviamente, é que vai ter acesso a esses conhecimentos e a esses conceitos, a esses paradigmas que o status quo vem nos impondo, né? Então, importante falar que a conservação da biodiversidade esse ano, que nós fizemos plantios com as crianças, que foi muito legal, porque falou justamente da questão da restauração. Ali tem uma foto meio apagadinha no slide, que fala justamente da conectividade. Então, você tem fragmentos de floresta e você plantar ao longo de rios, recuperação de matas ciliares, etc., para que a gente possa fazer corredores, conectividade, e com isso propiciar maior troca entre os seres e as espécies que ali convivem. E falar muito também dos serviços ecossistêmicos. O que são os serviços ecossistêmicos? A água, né, os alimentos, o solo fértil, uma série de valores que até então não estavam sendo atribuídos à natureza e que dizem respeito rapidamente, diretamente ao nosso dia a dia. Uma outra coisa, então, agora mudando de assunto, é falando dos resíduos, o que exemplifica exatamente a aceleração dessa degradação. Então, quando você fala de resíduos sólidos, você fala de um problema, de uma gravidade e de uma dimensão que é difícil de enfrentar se nós não tomarmos uma atitude imediata, e é urgente, né? Então, é uma questão de tomar uma outra postura frente ao consumismo, frente à produção de lixo. Nós não temos mais locais para colocar lixo. Os nossos aterros estão se esgotando e vamos pegar mais terrenos para pôr lixo? Será que a gente pode diminuir esse lixo? Então, aí tem até um gráfico que nós elaboramos aí com carinho, a equipe da educação ambiental, falando que tem uma pirâmide agora que deve ser invertida, que nós temos que começar a pensar na inversão desses valores. Então, primeira coisa, antes de falar em reciclagem, nós temos que falar em não geração. A gente não dá conta mais de fazer brinquedo, de fazer vasinho, de fazer coisa com garrafa PET, né? A gente precisa reduzir. Não dá para não gerar, precisa reduzir. De que jeito que nós vamos reduzir? Esse é um desafio. E nós aqui da Secretaria do Meio Ambiente temos buscado muito debate, muita informação, muitas referências para embasar essa atitude da não geração. É simples assim? Talvez não, mas a gente precisa conhecer. Reduzir, como é que faz para reduzir? E reutilizar, né? Hoje você não consegue nem mais reutilizar plug de tomada, né? Não está tudo, não tem mais padronização. Então, aquela coisa de você mandar consertar e usar de novo. A reciclagem, aí sim, não deu para não gerar, para reduzir, para reutilizar. Vamos ver o que dá para fazer para reciclar. Mas esse material tem que ser reciclado de verdade, igual é o de alumínio, né? E a compostagem, importantíssima. Por quê? Porque na hora de você fazer algum uso daquele lixo, ele tem que ser fértil, ele tem que ir lá virar fertilizante, vamos dizer assim. E aí ainda não deu para reciclar e para fazer compostagem, aí sim vem um tratamento e, por último, uma disposição daquilo que, de fato, a gente não poderia mais utilizar, mas dentro de uma disposição adequada ao meio ambiente. E pode passar o próximo, por favor?
questão dos resíduos, ela é muito importante porque... Pode passar o próximo, por favor. Os objetivos nossos aqui são ajudar a construir uma visão sobre os resíduos sólidos. Como é um problema público relevante, a gente busca aqui trazer uma compreensão do papel e os desafios das políticas públicas para o seu enfrentamento. Então, como um problema público, ele deve ser enfrentado como uma política pública. Mas política pública tem só a ver com governo? Não, tem a ver até com atitude individual. Então, nós buscamos aqui trazer subsídios para que haja essa compreensão, caracterizando, então, os resíduos sólidos como uma questão socioambiental e como um problema público relevante. Então, o simples ato de você jogar uma bituca de cigarro envolve você numa política pública que é a política do descarte irresponsável, né? Construir a ideia de que o problema público se enfrenta com política pública e trabalhar a compreensão da política pública como um processo de construção social. Existem países que lidam com a gestão do seu resíduo com a ampla e restrita participação do seu cidadão pela consciência que ele tem. Próximo, por favor. Quando nós vamos falar de políticas públicas, é óbvio que nós temos aí todos os referenciais e marcos legais, os contextos internacionais, nacionais, etc. Então, a questão do resíduo, ela já aparece fortemente na ECO 92, já vem com elementos, já vem citada na Agenda 21. Em 1992, por exemplo, houve a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima, que inclui a questão das mudanças climáticas, como forte capítulo, o resíduos sólidos. No caso também, a Agenda ODS, né, a Agenda 2030, do consumo e produção sustentáveis, enfim, nós temos aí todo um arcabouço internacional, porque esse problema não é só do Brasil, não é só de São Paulo, não é só da nossa cidade, não é só da sua escola, né? E, internacionalmente falando, ainda em 2021, nós temos o início da década dos oceanos. Do ponto de vista nacional, nós temos baseado o nosso trabalho na Política Nacional de Resíduos Sólidos, existindo também um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e no âmbito do governo paulista, e somos nós os responsáveis na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente por implementá-la, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que acabou de ser revisto. E na revisão desse plano, gente, nós aprendemos tanta coisa que nós queríamos atualizar, trazer coisas que a gente aprendeu, como upcycling, coisas assim bem bacanas, que tem um fundamento na economia circular e numa mudança aí de paradigma. Só para colocar, então, aqui para vocês, que a gente tem toda uma sustentação referencial. Para falar ainda do nosso trabalho, nós precisamos implementar a política estadual de resíduos sólidos em várias frentes. Então, nós trabalhamos junto a setores produtivos, nós trabalhamos junto a prefeituras, nós trabalhamos junto a classes trabalhadoras, enfim, temos várias políticas para vários setores da sociedade que têm a ver com isso. E a questão dos resíduos sólidos ainda traz uma visão bastante interessante, porque ele não traz só em si a solução, não traz só a questão ambiental, ela traz também uma questão social no seguinte sentido: quando você fala de resíduos sólidos, você pode gerar valor. Então, a geração de valor a partir da coleta seletiva, você pode criar uma cadeia de renda para populações que estão desprovidas, por enquanto, de alguma atividade
Então, essa é uma alternativa, né? Então, organização de cooperativas, de catadores, envolver. Por quê? Porque tem valor no lixo, né? Então, a gente vem trazer isso aqui para vocês, só que é um conhecimento, como a gente disse no início, que deve ser apropriado conjuntamente, e nós vamos desenvolver as atividades também de forma conjunta. E por isso, nós também temos muita consciência que, apesar de termos muita informação no âmbito das nossas políticas a serem implementadas, as políticas ambientais do Estado de São Paulo, nós também sabemos que vocês, né, toda a rede escolar, todos os professores, enfim, toda a comunidade escolar, sabe, já tratou de resíduos e tem a sua visão a respeito dessa temática. Então, nós gostaríamos também de ter essa troca. Então, colocamos aqui um formulário disponível aqui pelo QR Code. Depois, no final da apresentação, ele vai estar disponível também. E, dessa maneira, vocês poderão interagir, contribuir um pouco. Por quê? Porque nós temos uma equipe, como eu falei, quero até agradecer muito a minha equipe da CEA, agradecer também a equipe da COPED, da EFAP, do Centro de Mídias. Estamos formando aí um time muito bacana, porque nós estamos preparando para vocês com muito carinho, muito conteúdo, muita referência, orientações, experiências, mas nós não queremos chover no molhado, né? Temos a humildade de entender que vocês já têm muito conhecimento. Então, que para isso, talvez, vocês também tivessem que nos retroalimentar para que a gente pudesse direcionar melhor e fazer uma construção de um trabalho bem legal, sem que haja uma imposição, mas sim uma construção conjunta. Então, convido a todos vocês para que a gente continue aí nessa jornada, para ver se a gente consegue acrescentar um pouquinho aí de contribuição para a melhoria de qualidade de vida de todos nós. Muito obrigada a todos, por enquanto. Até já. Agora eu passo, então, para a Gisele. Obrigada, Malu. Muito legal a sua explanação, muito interessante. É muito importante, realmente, né, todo mundo ter essa conscientização dos resíduos sólidos. Muito interessante. Agora, gente, não se preocupem com o QR Code que a Malu passou. A gente vai repetir ele no final da live, então não se preocupem. E agora, então, a gente vai interagir um pouquinho, né? A gente vai, por favor, escrevam no chat mesmo, no chat. Eu vou ler algumas perguntas aqui, o próximo slide, produção, por favor. E dá 3 minutinhos para vocês escreverem lá no chat. Você já trabalhou com a temática dos resíduos sólidos em sala de aula? Se sim, em qual ano e série que você trabalhou essa temática? E como foi a sua experiência? Como foi a sua experiência, por favor, faça um resuminho, né? Porque senão não vai dar o tempo, mas para a gente ler algumas considerações aqui. Mas é muito importante que todos escrevam, porque mesmo que a gente não leia, vai ficar no chat também para compartilhar com vocês mesmos, né? Então, é interessante deixar lá registrado, tá bom? 3 minutinhos, então, para vocês irem pensando aí nessas questões relacionadas aí à alfabetização ambiental.
Voltamos aqui. Muitas pessoas escreveram, colaboraram aqui, compartilharam suas ideias. Tem alguns aqui que eu perdi a escrita, mas falaram que trabalharam na eletiva com compostagem, né, relacionada ao tema. Outros comentaram que no ensino médio é trabalhado os ODS, sim, principalmente no currículo de geografia, né? Então, a gente já trabalha um pouquinho isso no currículo. Teve aqui a professora Mônica escreveu: esse programa de alfabetização ambiental, desde a inicialização, é necessário educar as crianças, saber a importância da conservação ambiental, sim. Por isso que o enfoque é os anos iniciais desse programa, porque é importante começar realmente pelas crianças, exatamente. A professora Alessandra diz que dentro dos 17 ODS e suas 169 metas, fazer realmente acontecer até 2030. Deixa eu ver. Deixa eu ver, alguém que trabalhou com as práticas. Muitos escreveram sim, outros escreveram não, que nunca trabalharam, mas não desenvolveram a ideia. O planeta agradece. Falar sobre redução. Alguns estão perguntando do PPT, vai ficar disponível depois lá no repositório, não se preocupem. Aqui, eletivas de compostagem, foi a professora Rosimere. No 4º ano, a outra professora escreveu, que trabalhou no 4º ano. No 4º e no 5º ano, a professora Maria falou que trabalhou com esse tema. Enfim, sim, professor Dione, com alunos do 5º ano na reutilização do óleo usado. Projeto Sabão Ecológico, muito interessante. 5º ano, reciclagem e compostagem, professora Fabiana. Outros escreveram que nas eletivas trabalharam bastante isso. Enfim, gente, tem várias contribuições aqui, muitas ideias bem interessantes. É legal depois vocês mesmos acompanharem o chat, né, e darem uma olhadinha. Eu queria saber se alguém quer comentar. Andréia, se quer falar alguma coisa sobre a interação? Ou a Malu? Eu gostaria. Pode falar. Obrigada, Gisele. Eu estou aqui também no aplicativo, acompanhando a intensa participação dos nossos profissionais da educação. Muito obrigada, continuem registrando. Eu queria destacar, eu entendi aqui que a professora Elias, tá? Ele diz o seguinte: essa temática se mostra muito importante e a escola se torna um espaço privilegiado na formação de estudantes com novos valores, né? Isso no enfrentamento também dos problemas ambientais. O que eu queria comentar é isso mesmo, o programa Alfabetização Ambiental, né, que a gente vem desenvolvendo desde os anos iniciais, agora também nos anos finais, e a gente espera o ano que vem expandir para o ensino médio também, é nesse sentido, né, o fortalecimento, né, da questão do pensamento crítico, transformador, a partir da realidade da escola, da comunidade escolar, essa questão de novos valores, né? A Malu falou bastante disso, né? De como a gente pode realmente intervir, agir na nossa realidade. Então, as escolas, elas se tornam espaços, né, de aprendizagem social. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de reforçar. E todos os outros professores, professoras, gestores que colocaram aqui, né, a importância, né, alguns trouxeram exemplos, né, de que estão trabalhando no 8º, 9º ano. Então, assim, aqui a gente fez como ponto de partida nos anos finais o 7º ano, mas é uma temática, é um tema contemporâneo transversal que a gente tem N possibilidades de desenvolver do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e no ensino médio, né? Outras articulações, né? A gente tem um número muito grande de competências e habilidades que a gente vai abordar a partir de agora, que a gente pode criar conexões com essas temáticas que a gente está apresentando no programa. Então, era isso que eu gostaria de destacar e passo a palavra para vocês. Obrigada. Legal, André. Eu queria também só falar de dois aqui que eu vi agora, que é a professora Elisângela,
que trabalhou com o terceiro ano dos anos iniciais, o projeto Consumo Consciente. E, para fechar, a professora Tarlene, acho que é isso, Arlene, talvez. Sim, com o quinto ano, foi uma experiência bem bacana. Os estudantes, quando estimulados, assumem uma consciência ambiental muito rapidamente. Foi bom demais ver o engajamento da turma, muito legal. Sim, é um tema super importante e, como a Andrea falou, né, é interessante trabalhar ao longo aí de várias séries e anos. Muito bem, então agora a gente vai ver como que a gente consegue também trabalhar essa temática com o próprio currículo, né, com o material de apoio da SEDUC. Então, para isso, eu vou passar a palavra para a Roberta, para ela contar para a gente aí quais são as habilidades relacionadas a isso nos anos iniciais. Com você, Roberta. Oi. Bom, continuando falando, então, da importância dessa temática, né? Além de vocês contarem as experiências e a Malu dividir com a gente um pouco do conhecimento técnico que ela tem, falar um pouquinho sobre as bases legais que a gente tem em relação a essa temática, sobre as questões ambientais, mais especificamente aqui sobre a temática resíduos sólidos, nós não podemos esquecer, né, de falar um pouquinho sobre os fundamentos pedagógicos do nosso currículo paulista. E com o compromisso que nós temos no desenvolvimento, né, dos estudantes de competências. E nós temos no nosso currículo ali as competências da BNCC, que são reiteradas pelo nosso currículo, competências gerais, e que nesse slide aí nós podemos verificar, então, as competências 2, 7 e 10, que falam sobre exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. A competência 7 é argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em ambiente local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Agir, na competência 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, vejam aí que tudo está conectado, tudo que nós falamos até o momento. E aí nós estamos falando de competências gerais, que valem tanto para anos iniciais, quanto para anos finais, quanto para todos. Mas nós temos também as questões que são específicas por segmentos, que nós podemos verificar no próximo slide, por favor. Que nós temos, então, aí as habilidades que são específicas dos anos iniciais. Então, aí nós temos, então, exemplos de habilidades e exemplos de componentes curriculares que nós podemos mobilizar para tratar dessa temática que é os resíduos sólidos. Então, nós temos aí, por exemplo, uma grande parte de habilidades de língua portuguesa, que para os professores dos anos iniciais, PCNPs dos anos iniciais, sabem que nós temos muitas delas sendo trabalhadas numa sequência que se chama produção e destino do lixo. Então, grande parte dessas habilidades estão presentes lá nessa sequência, mas nós temos também as outras habilidades dos outros componentes que também podem ser trabalhadas de forma conjunta, de forma a estabelecer conexões.
Nós temos, por exemplo, aí o componente de matemática que não está na tabela, mas isso também não quer dizer que ele também não possa ser trabalhado. Ele pode ser trabalhado perfeitamente, inclusive na lista aí, eu sei que com os códigos fica difícil de a gente ler, mas até eu separei aqui para dar de exemplo, por exemplo, com a habilidade EF04 LP20, nós podemos fazer uma conexão, por exemplo, com matemática, que eu vou trabalhar com gráficos, diagramas e tabelas. Então, são possibilidades. Vocês vão perceber também, ali olhando depois com mais calma para essa tabela, depois que vocês retomarem, que nós temos habilidades que elas estão diretamente ligadas com a temática, mas nós também temos habilidades que aparentemente parecem que não estão assim tão explícitas, mas que elas servem perfeitamente para que elas sirvam de suporte, para que eu acho que a palavra aqui é estabelecer links, estabelecer, como a Andrea falou, conexões. Eu posso trabalhar conjuntamente de uma forma interdisciplinar com esses componentes, tá? Uma coisa importante também que eu gostaria aqui de destacar, que eu sei que é sempre, como eu posso dizer, uma questão de preocupação da rede, dos PCNPs, da equipe gestora, em como eu vou trabalhar tudo isso. Então, é importante que eu aproveitar, então, toda essa formação que nós vamos ter ao longo do ano, né, como vocês viram na programação, agregar esses conhecimentos que nós vamos compartilhar, que nós teremos a oportunidade de compartilhar nas formações, e criando espaços, então, dentro dessas habilidades, conforme elas vão aparecendo nos materiais, criando espaço para que a temática seja trabalhada. Um exemplo que eu dei, e que a gente tem aí no próximo slide, por favor, é um exemplo de atividade que nós temos aí do 4º ano, do 2º bimestre, que está na unidade 2, que é da sequência que trabalha justamente a temática produção e destino do lixo. Aqui nós temos uma possibilidade. Mas ao longo do ano, como eu falei, entre aquelas habilidades que a gente tem na tabela, dentro dos nossos materiais, nós podemos olhar, procurar, identificar, né, essas possibilidades, utilizar esses conhecimentos que estão sendo compartilhados durante esses nossos encontros e adequar, então, isso de acordo com a realidade da minha escola, da minha comunidade, das possibilidades que eu tenho. Então, eu tenho essa sequência, mas, por exemplo, no 2º semestre, nós temos também as atividades habituais que trabalham com infográfico. Então, eu tenho a habilidade ali que está no quadro, que deixa eu só aqui me encontrar. Compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos visuais. Eu tenho essa habilidade presente lá nas minhas atividades habituais. Então, eu posso aproveitar esse espaço, mobilizar os conhecimentos que eu vou agregando ao longo do ano e oportunizar um espaço para trabalhar com essa temática, utilizando, por exemplo, o infográfico. Da mesma forma, eu tenho as sequências que vão ser trabalhadas no 3º bimestre e que pedem, por exemplo, para trabalhar uma habilidade de compreender textos expositivos de divulgação científica, resumos, mapas conceituais, você sabia que. Eu tenho a proposta de trabalhar uma leitura compartilhada, então eu posso muito bem selecionar um texto e introduzir essa temática e abrir um espaço para que essa temática seja discutida, ampliada, e que eu possa, então, fazer esse link com todas as habilidades que são sugeridas ali. Aqui é só um exemplo, porque eu sei que
Isso é sempre um motivo de questionamento, como que eu vou trabalhar, como que eu vou fazer. Então, isso é muito importante, olhar para essas habilidades, construir esses links, as conexões, utilizar esses conhecimentos que a gente vai sendo compartilhado ao longo do ano e adequando a minha realidade da minha escola, da minha comunidade, dos meus alunos. E eu passo aí, então, a palavra para a Andréia. Obrigada, Roberta, né, pela apresentação, né? Lembrando que a gente está fazendo um movimento introdutório, né? Agora, com relação à linha temática de resíduos sólidos, a novidade do programa esse ano. Eu estou vendo aqui pelo chat que tem muitas escolas, muitos profissionais, né, já querendo informação de como desenvolver um projeto. Isso a gente vai fazendo ao longo dos nossos diálogos, né? A nossa proposta é trazer para vocês, nesse primeiro momento, alguns pontos para reflexão. A Malu deixou aí diversos, né, para a gente levar para os nossos ATPCs, levar para os nossos pares e dialogar sobre essa questão também. Então, assim, é um movimento ainda de introdução. Então, a nossa intenção agora não é apresentar para vocês, né, não é incentivar a fazer nenhuma campanha, né, nenhum projeto ainda. Cada escola tem o seu ritmo, tem a sua proposta pedagógica. Se já está incluída a questão da conservação da biodiversidade, de resíduos sólidos, é muito legal, é super bem-vindo, vai caminhar junto conosco. Se a escola ainda não pensou nesse movimento de trabalhar esses temas contemporâneos, fica o nosso convite para pensar no desenvolvimento. Então, vamos, né, um passo elegante de cada vez, vamos pensar como que a gente pode ampliar o nosso repertório teórico e metodológico para depois, quem sabe, mas agora, né, na próxima live, a gente já traz para vocês algumas orientações no começo do segundo semestre. Então, a gente está vivendo um período ainda, né, de muitas adaptações. Então, o nosso objetivo nesse momento mesmo é trazer para vocês pontos para reflexão e também sugestões de materiais e possibilidades. O que a Roberta fez com relação aos anos iniciais, né? Eu também tenho agora a proposta de apresentar para vocês alguns exemplos do que a gente pode, né, do que a gente tem no currículo paulista, nos anos finais, com relação às habilidades e também um exemplo de atividade do currículo em ação. Então, na tela agora, né, o que nós temos aí? Próxima tela, por favor. Isso, obrigada. São exemplos de habilidades dos anos finais. Nós trouxemos aí 4 componentes: matemática, geografia, ciências, língua portuguesa. Há possibilidade de fazer conexões com os outros componentes curriculares da etapa? Sim. Todos os componentes têm condições, como eu disse lá no início, de contribuir para o desenvolvimento de ações e projetos com relação a essa temática. Por exemplo, quando a gente trouxe aqui, está apresentando para vocês uma habilidade de matemática, essa habilidade, por exemplo, ela solicita, né, o desenvolvimento de atividades relacionadas ao planejamento de pesquisas censitária ou amostral. Quando a gente vai para esse conjunto de 4 habilidades do componente de geografia do 7º ano, aí a gente tem uma infinidade de possibilidades, né? Porque essas habilidades, elas abordam a questão dos recursos naturais, os processos produtivos, o consumo, a formulação de políticas públicas, o desenvolvimento sustentável, práticas de consumo consciente e responsável. Então, dá para fazer várias pontes a partir de, por exemplo, 4 habilidades no componente de geografia. Quando a gente vai para ciências, a habilidade que a gente escolheu para mostrar para vocês, voltando agora lá no quadro, por favor, então, a gente tem a habilidade 05 do 7º ano, que ela vai focar na questão do uso de combustíveis e consequências socioambientais.
Quando a gente vai para a língua portuguesa, a gente tem uma série de habilidades que vão nos ajudar a construir relatórios, né, produções textuais e diversas outras possibilidades, né? Então, por favor, fica o convite, né, para os profissionais dessa etapa percorrerem o currículo paulista, todos os componentes curriculares e também encontrar habilidades, né, correlatas, habilidades que propiciem, né, um trabalho integrado, um trabalho em cima dessa linha temática. A próxima tela, a gente apresenta um exemplo de atividade do currículo em ação do 7º ano, volume 1, a situação de aprendizagem 3. Esse é um exemplo do componente curricular de geografia, né? Então, é mais um exemplo. O que essa situação de aprendizagem ela aborda? Biomas brasileiros, em especial o Cerrado e a Mata Atlântica. E dentro dessa situação de aprendizagem, a gente trabalha também com a Agenda 2030, que já foi citada aqui nos nossos comentários, né? Os professores estão alinhados à temática dos ODSs, e a gente destaca o ODS 15, né? Que tem a ver com o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. É possível linkar com outros ODSs, como, por exemplo, o ODS da água, o ODS 12, que trabalha com produção e consumo e produções sustentáveis? Sim. Essas atividades que a gente tem no currículo em ação são algumas sugestões que você, professor, pode desenvolver com seus estudantes, lembrando que você tem uma realidade, todo um entorno que você também pode criar, pensar outras atividades e trabalhar com os seus estudantes, né? A gente não trouxe aqui por uma questão de tempo, mas eu gostaria de destacar também para os professores de matemática que nos acompanham, que lá, por exemplo, no volume 3, na situação de aprendizagem 9, né, a matemática, o componente curricular de matemática vai abordar o tema desperdício e reaproveitamento de alimentos. Então, assim, ao longo, né, do ano, volume 1, 2, 3 e 4, vocês vão encontrar atividades que dialogam com essa temática que está dentro do programa, tá bom? Então, aqui são exemplos. E, dando sequência, né, a gente já está quase caminhando para o final do nosso segundo diálogo, a gente também destaca aqui uma prática inspiradora. Em 2020, né, o ano passado, a gente começou a pensar na reformulação, né, do programa e o que a gente ia trabalhar. A gente fez um rápido levantamento com a rede sobre iniciativas relacionadas à temática de resíduos sólidos. A gente recebeu diversos relatos, né, fotos, links, né, de redes sociais, e a gente, infelizmente, não tem tempo de mostrar todas as práticas, né, que foram desenvolvidas em 2020, que provavelmente, né, muitos de vocês estão aqui conosco e, inclusive, colocaram aqui no chat as experiências. Mas a gente trouxe uma prática da Escola Estadual Portal da Jureia, que fica lá no município de Peruíbe, aparece aí na tela para vocês. É o Ecojeto Portal Itatins, né? Então, resumidamente, foram desenvolvidas ações e atividades para preservar o meio ambiente e recuperar áreas degradadas, também nesse sentido de alterar costumes em nome da preservação, com coleta seletiva para reutilização e reciclagem. São duas imagens, né? Uma antes e uma depois da construção aí de lixeiras da coleta seletiva. Esse projeto, gostaria de agradecer muito aos gestores da escola, Portal da Jureia, aos professores, em especial o professor Carlos Augusto Correia da Silva, né, que é o professor orientador desse projeto. Agradecer também à PCNP da DE de São Vicente, a professora Cleonice Dias de Oliveira Gaspar, que faz toda a interlocução,
porque é um projeto que é desenvolvido desde 2014, né? Então, eles promovem palestras, debates, pesquisas, atividades de campo, e isso, né, um pouquinho antes da pandemia. Com a pandemia, eles fizeram uma adaptação desse projeto, e ele é marcado com uma intensa participação da comunidade escolar, né? E também tem um diferencial, uma parceria com a Fundação Florestal. Então, são alguns pontos de destaque desse projeto. Com a pandemia e tudo que a gente está vivenciando, o professor Carlos, Augusto, espero contar com ele algum dia aqui ao vivo, contou que eles estão tratando agora, por exemplo, de temas como ciência cidadã, mudanças climáticas e saúde planetária, a pesca e o desenvolvimento sustentável. Então, assim, é um projeto de educação ambiental contínuo, né, que está aí, sustentável, com o engajamento da comunidade, que a gente trouxe para vocês como prática inspiradora. Eu espero, nos próximos diálogos, né, junto com o nosso GT, trazer outras experiências também para inspirá-los, né, nesse caminho conjunto e coletivo no fortalecimento da educação ambiental. Meu tempo já acabou, eu vou voltar agora para a Gisele. Eu já aproveito para agradecer a todos pela presença e rica participação. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Agora eu queria só passar o último slide para todo mundo, por favor, voltando o QR Code, ok? QR Code de dinossauro, né? Então, gente, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, e aí vocês vão ter acesso a todos esses materiais de referências que estão aí listados, tá? Então, é o relatório do Programa de Alfabetização Ambiental 2019, tudo que aconteceu, né, desde 2019 nesse programa, a resolução conjunta da CIMA com a SEDUC, de 1º de janeiro de 2019, a legislação de referência, né, com as citações e tudo mais, o formulário que a Malu comentou com a gente, né, que é muito importante, todos vocês, por favor, respondam, porque vai ajudar bastante a gente no planejamento das próximas formações. Então, ele é um Google Forms, que está também aí nesse drive, acessando o QR Code, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e uma publicação da coleta seletiva na escola. Tá bom? Não deixem de acessar, por favor, esse drive. E eu vi que tem muita gente que pediu, né, materiais e tal de referência, então tá tudo lá para todo mundo poder acessar, tá ok? É isso, eu vou passar a palavra para todo mundo se despedir agora, então. Roberta? Obrigada a todos, foi um ótimo momento de diálogo, que tenham todos um bom trabalho. Quero saudar e dar um tchau aí para também as colegas, a Malu, a Gisele e a Andréia. Foi muito bom estar com vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau, Roberta. Malu? Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a todos que assistiram, quero agradecer também a todos que responderam à avaliação do nosso último encontro, né? E agradeço também, então, a resposta ao nosso questionário e parabenizo aí a toda a equipe. Foi uma tarde muito agradável, muito produtiva. Até a próxima. Obrigada, Malu. Andréia já se despediu? Quer dar um tchauzinho final agora? Acho que é isso, Gisele. É incentivar os nossos professores, as nossas escolas a continuarem conosco nos próximos diálogos. Mais uma vez, muito obrigada. Ok, combinado, gente. Então, a gente se encontra aí no terceiro encontro mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau, tchau.